Bom, galera, vamos lá. Agora, a questão 53, que diz para mim que ó, a metade inferior da parábola x mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a zero. Tá. O que a gente precisa fazer quando a gente se depara com uma situação dessa aqui? Quando a gente quer uma função, a gente deseja obter f de x, correto? E f de x é y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função e nós vamos isolar o y de tal maneira que ele se torne a base da nossa função, realmente. Então, como vai ficar? Eu vou pegar aqui, ó, y menos 1 ao quadrado é igual a menos x. Eu passei o x para lá. Isso vai ficar aqui, y menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de menos x, ok? Logo, y vai ser igual a... Esse menos 1 está aqui, passa para cá, 1 positivo. E aí é o seguinte, mais ou menos raiz de menos x. Só que ele fala para mim aqui, ó, que é a metade inferior da parábola x mais y menos 1 ao quadrado igual a zero. Se é a parte inferior, significa que ela vai trabalhar na parte de baixo do gráfico, correto? Tudo que é inferior trabalharia na parte de baixo. Essa parábola aqui, ela seria algo próximo disso, certo? Então, a gente está analisando somente a parte inferior dessa parábola. Logo, nós vamos trabalhar só com sinal negativo. E o positivo ele não nos interessa. Então, essa aqui seria a nossa função para determinar qualquer tipo para determinar, na verdade, o gráfico dessa função. Sendo que nesse aqui a gente tem uma restrição no domínio que diz o seguinte: domínio é x pertencente aos reais, tal que esse valor de x aqui, a gente sabe que o interno aqui não pode ser negativo. Ou seja, tem que ser menos x tem que ser maior ou igual a zero. Então, x ele tem que ser, na verdade, aqui, menor ou igual a zero. Por quê? Se x admitir qualquer valor negativo, esse negativo está do lado de fora, transforma ele em positivo. E assim a gente não tem problema nenhum, ok? Então, essa aqui é a nossa função e esse aqui é o domínio que determina essa função. Beleza? Vamos para o próximo. Na próxima situação aqui, no exercício 54, a gente está falando aqui, ó, a metade superior do círculo, x ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, é igual a 4. Bom, nessa situação aqui, o que a gente consegue fazer? Mesma coisa que nós fizemos na anterior. O que a gente vai puxar aqui? Nós vamos tender a isolar o y para que possamos chegar no valor que a gente deseja. Então, primeiramente, y menos 2 ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Passei o x ao quadrado para lá. Aí vai ficar que y menos 2 é igual a mais ou menos a raiz de 4 menos x ao quadrado. Perfeito? Então, y vai ser igual a 2. Aí, o que ele está falando? Ele quer a metade superior. Se é superior, vou pegar nosso compassozinho aqui para poder entendermos bem como que vai ficar essa análise aqui dessa função, ok? Aqui, ó. Ele está falando para mim que ele quer a metade superior desse círculo. Eu fiz um gráfico qualquer aqui, não necessariamente respeitando essa função, tá? É só para vocês entenderem a leitura da questão com relação ao que a gente está executando. Então ele fala aqui, ó, a metade superior do círculo x ao quadrado, tal, mais y menos 2 elevado ao quadrado igual a 4. Bacana. Se é a metade superior, ele deseja essa parte aqui. Perfeito? Sendo assim, nós só vamos trabalhar com os valores positivos.
Então, mais 4 menos x ao quadrado. Perfeito? Então, essa aqui seria, logicamente, a nossa função. E qual que é o domínio? O domínio está falando para mim aqui que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Logo, menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a menos 4. X ao quadrado tem que ser maior ou igual a 4. Logo, x tem que ser maior ou igual mais ou menos raiz de 4. Então, se a gente tem essa objeção aqui, o que vai acontecer? Menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 2, que é o nosso intervalo que x vai trabalhar, porque seria como se aqui tivesse menos 2 e aqui tivesse 2, e o x trabalharia dentro desse intervalo. Perfeito? Lembram daquela função do círculo que nós fizemos nos exercícios anteriores atrás? Aí? Então, essa daqui seria o nosso domínio, porque de menos 2 até 2, que é onde o raio dessa circunferência é compreendido. E ele ficou claro aqui pelo domínio da nossa função. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, galera. Agora para o exercício 55. E o 55 ele nos dá aqui um gráfico, né, e pede para que a gente encontre a expressão para a função cujo gráfico vai ser essa curva dada, né, no caso aqui nessas retas, né, essa reta dada. Vamos analisar aqui agora o seguinte. Eu vou transmitir isso para nosso gráfico, né, ampliado aqui para a gente poder entender melhor a situação. Então nós temos aqui, ó, ponto 1, 2, 3. Então nós temos o ponto 3. Ponto 3, aqui ó, 1, 2, 3, 3 de y e 0 de x. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Que vai gerar uma reta que vai até o ponto 1, 2, 3, ou seja, 1, 2, 3 de x e 0 de y. Perfeito? Então, nós temos aqui a nossa primeira reta. Beleza. Agora, eu vou pegar aqui o ponto 1, 3, né? Que daqui a gente parou, 4, 5. Então, vamos lá, ponto 3, 4, 5 de x e 1, 2, 3, 4 de y. Então, seria o ponto 4 de y. Então, o que a gente vai ter aqui agora? Vou fazer a projeção. 5 de x, 4 de y. Este aqui é o próximo ponto, que coincide com a reta anterior, que está aqui. Beleza? Então, o que a gente fez aqui foi um retrato fiel do que a gente está enxergando aqui, só que de maneira mais ampliada e simplificada para que a gente consiga enxergar os pontos. Beleza? E aí, vamos analisar a primeira reta. Qual é o meu primeiro ponto que eu tenho aqui? Vamos colocar ele aqui, ó. Eu tenho 0 de x e 3 de y. E o segundo ponto é quem? 3 de x e 0 de y. Aí, analisando aqui eu tenho meu x1, y1, x2 e y2. Que quando eu faço a minha alteração e coloco na minha fórmula para descobrir as equações, né, das retas, das funções, aí como é que vai ficar? M é igual y2, quem é o y2? 0, menos y1, 3, sobre, quem é o y2? O x2, 3, menos x1, menos 0. Logo, m vai ficar igual a menos 3 dividido por 3, que é igual a menos 1. Então, esse aqui é o valor de m. Perfeito.
Agora a gente vai colocar essa mudança aqui em dois pontos que a gente não conhece, que vai estar qualquer ponto aqui no meio dessa reta, para que a gente consiga chegar na nossa equação, tá bom? Então, como vai ficar? M é igual, aqui na primeira a gente utilizou, né? x2 menos x1, x2, y2 menos y1, x2 menos x1. Aí nós vamos utilizar aqui agora y, que eu não conheço, menos o y1 que eu conheço, sobre x que eu não conheço, menos x1 que eu conheço. E aí vai ficar da seguinte maneira. Menos 1, que é igual a y, menos, quem é y1? 3 sobre x, que eu não tenho conhecimento de quem seja, menos x1, que é 0. Isso vai ficar menos x, que é igual, eu peguei aqui de baixo, tá ok? Já fiz a conta rapidinho e passei o x multiplicando para lá. Então, menos x, que é igual a y menos 3. Perfeito? Feito isso, continuar aqui, eu vou ter que y menos 3 é igual a menos x. Logo, y é igual a menos x mais 3. Essa aqui é a minha primeira equação, que é desse trecho aqui, com um domínio que determina para mim a seguinte situação. O x vai estar compreendido entre 0 e 3. Certo? Porque é só esse período que interessa para ele. Se essa reta continuasse aqui e se essa reta continuasse para lá, não interessa para ele. O que interessa para ele é somente esse período. Então, essa função aqui nós já temos. E isso vai determinar para a gente uma importância muito grande. Essa aqui é y igual a menos x mais 3. Então, o que eu posso dizer? Que a minha função aqui, até então, ela está ficando da seguinte maneira. F de x, aqui ó, vai ser menos x mais 3 se 0 menor que x, menor ou igual a 3. Menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Correto? Então, a primeira já está determinada. Vamos para a segunda. Fazendo a mesma análise aqui. Quais pontos que eu vou ter? Vou apagar essa aqui que a gente já fez e vou partir para outra. Na outra, eu tenho os pontos 3 de x e 0 de y, e o ponto 5 de x e 4 de y. Então, como vai ficar aqui? Aqui é x1, y1, x2, y2. Daí eu vou lá para descobrir o meu m. M vai ser igual a y2, 4, menos y1, 0, sobre x2, que é 5, menos o x1, que é 3. Isso vai ficar m, que é igual a 4 sobre 2, certo? Logo, o m é igual a 2. Agora vamos lá, fazendo novamente pela fórmula 2, que é o m que eu já conheço, sobre um ponto que é o y que eu não conheço, menos o y1 que eu já conheço, que é 0, sobre um x que eu não conheço, menos um x1 que é 3, certo? Então, eu vou ficar aqui, ó, 2x menos 6, já passei para lá, tá? Que é igual a y. Aí, eu já tenho minha função, só vou inverter ela aqui para ficar mais organizada. Y é igual a 2x menos 6, ok? Se y é igual a 2x menos 6, o que determina meu domínio aqui? O domínio dessa função vai ser igual. Ele tem um intervalo, então é 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5, que é nesse intervalo que ela funciona. Então vai ser aqui, ó, 2x menos 6 se 3
menor ou igual a x menor ou igual a 5, ok? Perfeito? Bom, vamos para o próximo aqui então. Dando sequência aqui na resolução do exercício 56, transferindo o que está aqui para o gráfico nosso, para ficar melhor a visualização, vamos só demarcar ele aqui inicialmente. Vou pular de 2, né? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Suficiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, 2, 3, menos 4, menos 5. Aí o primeiro trecho aqui nos dá o seguinte. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Este ponto é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 de x, né? E 1, 2, 3. 3 de y. Então, o primeiro ponto está aqui, ó. Menos 4 de x e 3 de y. E este segundo ponto para esta reta aqui, ele se encontra aqui. Então, menos 1, menos 2 de x, que é logicamente em cima já do eixo x, né? E 0 de y. Então, o segundo ponto está aqui. Logo, a gente fazendo a junção dos pontos, nós temos a primeira reta. E é sobre ela que a gente vai analisar. Então, nós temos os pontos aqui. Menos 4 de x e 3 de y. Então, menos 4 e 3. E depois, menos 2 de x e 0 de y. Menos 2 e 0. Colocando dentro da nossa fórmula, a gente vai ter aqui como x1, y1, x2 e y2. Fazendo a nossa alteração para descobrir qual que é o valor de m, que é a nossa inclinação da reta, nós vamos ter 0 menos y1 menos 3 sobre x2, que é menos 2, menos 4. Então, teremos o m menos 3 sobre menos 2 mais 4. Logicamente, m vai ser menos 3 meios. Este é o valor de m, que é a nossa inclinação. Agora nós vamos achar qualquer ponto, deixando dois valores que a gente desconhece, para que chegamos à nossa equação. Então vamos lá. 3 meios é igual. Inicialmente nós vamos usar um y que a gente não conhece, menos o y1 que a gente conhece, que é 3. Depois um x que a gente não conhece, menos um x1 que é menos 4. E aí vamos dar sequência na nossa equação. Menos 3 meios é igual a y menos 3 sobre x mais 4. Daí teremos menos 3 meios que multiplica x mais 4, que é igual a y menos 3. Isolando o y e já fazendo as continhas do outro lado ali, nós teremos y, que é igual a menos 3 meios que multiplica x, menos 3 meios x. Menos 3 meios vezes 4 vai dar menos 12 sobre 2. E o 3 estava negativo, passa positivo. Então, teremos que y é igual a menos 3 meios de x, menos 12 dividido por 2, 6, mais 3, menos 3. Essa aqui é a nossa
equação. E a gente vai fazer aqui na parte de baixo aqui a resposta para esse exercício. Vamos colocar ele aqui que fica fácil da gente visualizar. Então f de x vai ser menos 3 meios de x menos 3 se. Agora é o intervalo, porque é o intervalo que determinou essa reta, que é esse intervalo aqui, ó. Menos 4 menor ou igual a x menor ou igual a menos 2. Somente esse intervalo determinou a nossa equação para essa reta aqui, a função dessa reta. Beleza? Vamos para o próximo. Aí neste aqui eu já deixei até o compasso determinado, porque já sei que foi aqui uma meia volta aqui de um círculo perfeito, de raio igual a 2. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, vai ser exatamente aqui, ó, 1, 2. Então, vamos lá. Ficou um pouquinho fora. Agora sim. Beleza. Então, tá aqui. Né? E ele falou para mim que é somente na parte positiva. Mas vamos repensar isso daqui a pouco. Vamos dar sequência aqui. Para descobrirmos, né, a função cujo gráfico é uma circunferência, nós temos que respeitar aquela regrinha que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Duas coisas que a gente já possui aqui. O A e o B são os pontos da origem da circunferência. A origem aqui é 0, 0. Então vamos alterar aqui, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Vai ser igual a... E o raio também nós já temos, que vale 2. Igual a 2 ao quadrado. Então como que vai ficar nessa equação? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Isolando o y, porque é o que a gente deseja para obter uma função, então y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Só que esse mais ou menos aqui, para a gente só interessa o positivo. Por quê? Já está demonstrando para a gente aqui que ele está na parte positiva do gráfico. Então, daqui para baixo a gente não vai utilizar. Somente a parte positiva dele. Ok? Então vai ficar o seguinte. Y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Beleza? Essa aqui é a nossa função. Então vamos colocar ela aqui. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, se menos 2 menor que x, menor que 2. Ok? Que é dentro desse intervalo aqui. Beleza. Agora, a próxima análise. Eu tenho aqui um ponto que determina para mim 2 de x e 0 de y. Aqui, ó. 1, 2 de x e 0 de y. E o outro ponto que está aqui, que determina para mim 4 de x e 1, 2, 3 de y. Ok? Novamente fazendo aquela nossa associação, a gente tem x1 aqui, y1, x2, y2. Colocando na nossa fórmula, nós teremos que m é igual a y2 vale 3, menos y1 que vale 0, sobre x2 que vale 4, menos x1 que vale 2. Então isso aqui vai ser m igual a 3 meios. Tranquilo. Agora, vamos demarcar ela aqui no gráfico, né, que vai ficar mais fácil de a gente enxergar.
só temos que achar o ponto 4 e 3. Então, o ponto 4 e 3 vai ser exatamente aqui, ó. Ok, este é o ponto. E queremos uma função que seja exatamente a função dessa reta aqui. Então vamos lá, vamos pegar qualquer outro ponto que a gente não conhece e colocar na nossa fórmula. 3 meios, que é igual a y, que eu não conheço, menos o y1, que vale 0, sobre x, que eu não conheço, menos o x2, o x1 na verdade, que vale 2, aqui no caso, menos 2 por causa da fórmula. Então, vamos ter 3 meios que multiplica x menos 2, que é igual a y. Então, isolando o y e colocando organizadamente aqui, vamos ter que y é igual a 3 meios de x menos, vai ficar 3 meios que multiplica 2, ou na verdade, né, menos 2, corta, o sinal negativo passa para lá, teremos que y é igual a 3 meios de x menos 3. Essa é a nossa função para aquela última reta. Então, vamos colocar ela aqui, 3 meios de x menos 3, se, aí agora o intervalo, 2 menor ou igual a x menor ou igual a 4, que é o intervalo. Então, a nossa resposta está aqui, ok? Analisamos cada sequência aqui com seus devidos intervalos, porque à medida que o intervalo vai mudando, muda-se a função. E assim a gente conseguiu determinar os 3 intervalos que determinam os 3 marcos do gráfico, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, coloque nos comentários abaixo ou mande um e-mail, que o e-mail está na descrição do vídeo. Até o próximo.